Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Espero que esteja bem com todos vocês. Tivemos um tempinho de férias e Natal, Ano Novo. Eu de coração desejo que 2022 seja um ano de bênção para todos nós. Só avisando, hoje nós retornamos aqui a nossa leitura, já estamos aí na metade, né, da nossa sequência de leitura, né, já estamos na metade da Bíblia. Até o final deste ano, com a graça de Deus, concluiremos. E muitas pessoas vão iniciar, eu creio, né, talvez agora, talvez mais à frente, todo esse conteúdo vai ficar no YouTube e Deus me levou a fazer isso, não apenas para vocês que têm me acompanhado desde o início, mas para todos que ainda virão posteriormente. A qualquer época, alguém pode ir lá no início, no primeiro vídeo e começar, né, ler toda a Bíblia. Apesar de que aqui, né, aqui eu tenho a indicação do dia, né, da data que originalmente entrou no ar, mas a pessoa pode fazer em qualquer data que ela quiser, tá bom? A Bíblia não muda, então esse vídeo pode ser assistido daqui 5, 10 anos sem problemas. Então vamos dar continuidade aqui. Nossa leitura de hoje, continuando, está em 2 Crônicas 16, 17 e 18. Nós estudamos, lemos, né, segunda, terça e quarta o Antigo Testamento, quinta e sexta o Novo Testamento, aos sábados os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Cantares. E o domingo? O domingo é o dia do Senhor, é o dia de ir para a igreja. Então, vá ler a Bíblia, estudar a Bíblia na escola bíblica dominical lá na igreja e no culto à noite, tá bom? Então, de segunda a sábado nós fazemos em casa e no domingo na igreja. 2 Crônicas, capítulo 16. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então, só relembrando mais um detalhe, eu não leio todo o texto, você tem o compromisso de ler. Você lê, leia na sua Bíblia, depois ouça o áudio e depois ore. Mas eu faço alguns destaques. E dentro dessa história aqui que nós temos lido nesses livros, nós estamos na época em que o reino se dividiu, Israel e Judá. Então são 12 tribos, né? 10 ficaram com Israel e 2 com Judá. Na verdade, Judá e Benjamim, né? Mas é chamado pelo reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá tem como capital a Jerusalém e o reino de Israel tem como capital a Samaria. E, infelizmente, eles entram em guerra, começam a guerrear entre si. O povo de Deus guerreando entre si. Isso é algo tão ruim, tão terrível, e acontece até hoje. Você vê as pessoas brigando dentro de família, né? Marido com esposa, pais com os filhos. Você vê as pessoas, às vezes, brigando na igreja, né? Irmãos em Cristo, criando discórdia, arrumando problema, brigando. É muito triste essas coisas. Não deveria ser assim. Pois bem, então aqui nós temos essa
essa situação. Verso 2 diz que Asa, né, que é o rei de Israel, ele pegou prata e ouro da casa do Senhor, não, o tesouro da casa do Senhor, e procurou Ben-Hadad, que era o rei da Síria, para fazer uma aliança, para poder guerrear contra Judá. E assim o rei da Síria concordou, recebeu dinheiro, juntou o exército e foi lutar contra Judá. Verso 7, naquele tempo veio Anani, a Asa, rei de Judá, ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Então, o profeta aqui, né, chamado de vidente, às vezes no Antigo Testamento é chamado dessa forma, o profeta é chamado de vidente, e foi ali, movido pelo Senhor, chamar a atenção de Asa, o rei de Judá, porque ele fez essa aliança com o rei da Síria, e isso não agradou a Deus. Verso 10 diz que Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco. Então ele não deu ouvido a Deus através do servo de Deus ali. E mais, diz aqui no verso 12 que o rei Asa, né, eu acho que eu troquei lá no início, Asa é o rei de Judá. Aí ele buscou essa aliança com o rei da Síria para atacar Israel. Diz o verso 12 que no 39º ano do seu reinado, Asa ficou doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Médico é uma bênção. Mas aqui a questão não é essa. A questão é que ele não confiava em Deus, ele não buscou a Deus. Até para a gente buscar um médico, para a gente tomar um remédio, nós precisamos confiar em Deus. O problema aqui é que ele não queria Deus, não queria buscar a Deus, se afastara do Senhor. E, por conta disso, acabou morrendo da sua enfermidade cerca de 2 anos depois. Entramos no capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá. Agora, então, Josafá é o rei de Judá. Asa não foi um bom rei, até no princípio sim, mas depois não. O verso 3 diz que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Quando fala Davi como sendo o pai dele, não era o pai biológico, mas Davi como sendo o ancestral ali, né? Aquele cujo o reino foi prometido por Deus. Então, aqueles que seguiam o exemplo de Davi, né, eram chamados desta forma. Diz que o Senhor confirmou o reinado de Josafá. Então ele se torna um bom rei. Verso 7, ele envia ali seus príncipes e os levitas. E o verso 9 diz que eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor,
percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Isso é fantástico, gente, porque eu sou apaixonado pelo ensino bíblico, pela escola bíblica dominical. E aqui diz que este rei, Josafá, rei de Judá, ele ama o Senhor, ele está buscando o Senhor, ele está fazendo uma reforma religiosa e agora ele levanta pessoas capazes para ensinar e envia por toda a região do seu reinado, do seu reino, e por todas as cidades eles iam levando o livro da lei do Senhor e ali eles ensinavam o povo a respeito da lei do Senhor. Isso é muito importante e olha o resultado que isso deu. Diz aqui, verso 10, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então, Deus livrou dos inimigos. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas, cidades armazéns. Então, se tornou próspero, né, o reino de Josafá por conta da fidelidade dele a Deus. Capítulo 18, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Talvez por algum casamento aqui, se tornou parente. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Agora veja, Acabe é o rei de Israel, está lá na capital, Samaria. Josafá é o rei de Judá, está lá em Jerusalém. Os dois reinos em guerra, mas Josafá, sendo fiel a Deus, promove uma aproximação, uma reconciliação, uma paz, um tempo de paz aqui, vai visitar o rei de Israel, e ali o rei de Israel, Acabe, verso 3, pergunta para Josafá, olha, eu estou indo para a guerra, você vai comigo? E Josafá, sim, vamos juntos, vamos como um só povo, como um só povo. Verso 4, já ali na guerra ali, ou melhor, antes da guerra um pouquinho, Josafá então fala para o rei de Israel, olha, primeiro, olha só, verso 4, consulta primeiro a palavra do Senhor. Antes de ir para a guerra, Josafá, que era temente a Deus, fala para ele, olha, vamos primeiro consultar a palavra de Deus. O que Deus fala sobre esse negócio de nós irmos para a guerra? Aí, Acabe, manda chamar 400 profetas. Um monte de profeta ali, juntou 400 e todos eles falaram, sim, pode ir para a guerra, o Senhor mandou ir para a guerra e vai dar a vitória. Parece que Josafá está meio desconfiado daquilo, olha, verso 7, será que ainda tem mais alguém aí? Mais algum profeta que a gente pode consultar, para ver se é assim mesmo? Vamos buscar a confirmação do Senhor aqui. E Asa fala assim, já tem 400, mas tem mais um ali, tem mais umzinho ali, mas é um cara meio ruim ali. Eu não gosto dele, ele só fala coisa ruim, o nome dele é Micaías, o acento agudo está no i, Micaías, filho de Imlá. E aí mandam chamar esse camarada, o profeta Micaías, e ele vem, o mensageiro que vai chamar ele fala assim para ele, olha, o rei está te chamando, é o seguinte, mas já consultaram todos os outros profetas e todos eles falaram coisa
boa, né? Isso está no verso 12. Todos eles profetizaram coisa boa. Então você, ó, quando você chegar lá, você profetiza coisa boa também. Ai, meu Deus. Micaías, verso 3 diz o seguinte: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, é isso que eu falarei. Sabe, gente, eu sou um profeta. Eu profetizo a palavra do Senhor. Eu prego a palavra do Senhor. Isso é profetizar. Eu falo em nome de Deus. Eu falo da palavra de Deus. Isso é profetizar. E faço isso com muito temor. E faço também conforme Micaías. Falo o que Deus mandar. Não faço palavras por encomenda para agradar o freguês. A gente tem que ter muita sinceridade e muito temor com isso. Pois bem, Micaías chega lá e fala o seguinte: olha, vocês vão perder. Vai haver a derrota. Eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E aí o Acabe falou: não falei. Bem que eu falei, esse camarada aí não presta, ele só fala coisa ruim. E aí manda prender o profeta, porque ele só fala coisa ruim. E aí, tudo bem, né? Verso 28, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, para a guerra lá em Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá. O Asaf vira para o Josafá, né? Ó, é o seguinte, nós vamos aqui na guerra e eu vou me disfarçar, né? Vou me disfarçar aqui, vou vestir uma roupa como de um soldado comum e vou entrar no meio da guerra. E você fica aqui com a sua roupa de rei. Olha que proposta indecente, né? Ele não queria correr o risco de ser morto. Por quê? Porque, como aqui mesmo está dito, no meio da guerra, os guerreiros procuravam atingir primeiro quem? O rei, porque se matasse o rei, a guerra acabava. É assim que funcionava. Ia guerreando, guerreando. Matou o rei, acabou. Já obteve a vitória, o resto tudo foge. A morte do rei era o presságio de que todos perderiam. Tá? Então, aí por isso que o Acabe aqui vai e disfarça. Diz o texto aqui que começou a guerra e os inimigos ali observam e vê ali alguém com roupa de rei. E era o Josafá, né? O homem temente a Deus. E aí vão tudo para cima dele, para matá-lo. Diz que verso 11, vendo os capitões dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Porque ele era temente a Deus. Deus não deixou que ele morresse assim de uma maneira covarde, né? Ali sendo confundido com o rei de Israel. E o Acabe está escondido lá, né, disfarçado, mas veja que verso 33, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então ele morreu. Né? Ao pôr do sol ele morreu, ficou gravemente ferido e tal, e no fim do dia morreu. Qual a probabilidade disso?
cara tá disfarçado no meio dos outros soldados ali na peleja, né? E aí diz o texto que alguém atira uma flecha por acaso, aquela flecha vai no meio da armadura, acha um buraquinho ali no meio da armadura e entra e mata o cara disfarçado. Na verdade, queridos, aqui é Deus exercendo o seu juízo. Não tente se esconder, seja fiel a Deus. Deus é quem olha por nós. Amém. Vamos parar por hoje. Que Deus abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Nos dê força, nos dê ânimo para perseverar na leitura bíblica. Que a tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até mais.